E aí, irmão, você que vai para o monte, você que ora em língua, que acredita na proteção de Deus, você que é de Jesus, quero saber se o cristão pode usar uma arma de fogo para se proteger. Considerações iniciais com o pastor Igor. Bom, eu inicio a minha fala no sentido do seguinte: tudo é lícito, tudo pode, né? Quando eu vejo essa pergunta, o cristão pode, não só o cristão, como todo cidadão. Eu sou a favor, sim, do porte de arma, mas, assim, eu tenho as minhas ressalvas em relação a um irmão crente, como o pastor Roberto Clovinel colocou, um irmão crente, servo do Senhor, movido pelo Espírito Santo, cheio da graça. Por quê? Porque a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, e todos nós conhecemos esse versículo, está ali: tudo me é permitido. Aqui está falando do homem natural, mas nem tudo me convém. Agora, o homem espiritual. Não é porque realmente o Estado me capacita ou até mesmo me autoriza a andar que eu devo também andar. Porque a minha fé não está baseada naquilo que eu carrego no sentido externo. Vamos supor, a minha proteção não está numa arma, na minha proteção não está realmente em alguma coisa que eu posso levar. Mas a minha proteção, a minha fé, como o próprio salmista diz, que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Então eu me baseio nisso nas minhas considerações, na minha fala, vamos dizer assim, inicial, justamente isso. Depois eu vou passar para Lucas capítulo 22, 35 e 36, que isso também é muito debatido, né, pastor José? Onde ali as pessoas colocam como uma autorização que Jesus está dando aos seus discípulos para realmente portar uma arma, que no caso era uma espada. Mas nós analisando, né, e fazendo uma exegese muito simples ali, ele está falando um sentido completamente figurado. Por quê? Porque ele está próximo realmente ali de ser pego na mão dos pecadores. E então ele diz o seguinte: e disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforge, alpargas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a uma, né? Então, o que isso quer dizer? Fica muito incoerente Jesus falar realmente para os discípulos venderem as suas coisas e comprar realmente uma espada, sendo que logo em seguida, no Monte Getsemane, ele adverte a Pedro, porque Pedro saca de uma espada e fere Malco, né, cortando-lhe a orelha. Então, legal, as considerações iniciais foi um pouco extensa, o senhor tem o mesmo tempo que o pastor. Vamos lá. Bom, pastor Gessé. Ok. Lucas 22 e João 18, né? São os dois textos que o senhor citou. Sim. E eu vou deixar esses textos, não vou deixar de respondê-los, mas eu quero deixar ele para daqui a pouco, tudo bem? Porque é a minha consideração inicial. Bom, ouvintes, a Bíblia, ela tem que ser lida toda. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, em mais de uma ocasião, Deus deu oportunidade e às vezes até mandou que as pessoas se defendessem. Em Gênesis capítulo 14, nós temos Abraão armando os seus servos. A gente já vai chegar no Novo Testamento, é só para dar um panorama. Abraão armou os seus servos com espada, porque era a arma da época, e eles travaram uma grande batalha. As grandes batalhas de Davi eram travadas com armas disponíveis na época, e essas batalhas, quando vencidas, eram ditas que eram vitórias dadas pelo Senhor. O que é uma arma de fogo? Eu acho que esse é a grande pergunta que levanta lendas na cabeça de algumas pessoas. A arma de fogo é um equipamento que dispara algo sólido contra alguém. Como o seu braço dispara algo sólido em alguém, que é uma pedra. Ou alguma coisa. E pode matar. Ou isso. Ou como qualquer outra ferramenta, uma catapulta, ou uma espada, que é um elemento sólido que perfura o outro. A questão é que, do século IX ao século XII, os chineses, depois os árabes, inventaram uma coisa chamada pólvora, que ele espalha um gás, esse gás vai projetar alguma coisa sólida de uma maneira mais rápida ou mais eficaz em alguém. E aí nós damos o nome disso de arma de fogo. E existe todo um terror em cima disso. Por quê? Porque nós vemos violência na TV, parece ser covarde alguém com uma arma de fogo disparar contra alguém. E, na verdade, o simples fato é sim uma covardia,
No entanto, a Bíblia dá o direito do homem de se defender. Em Êxodo capítulo 22, no verso 2, é um texto muito conhecido, diz: se um ladrão entrar na casa de alguém e este ladrão for morto, aquele que o matou não será culpado do seu sangue. Olha que interessante. O texto, nessa minha versão, diz assim: sendo ferido morrer, quem ferir não será culpado do seu sangue. Exatamente. Então, o que acontece? É o mesmo Deus do Gênesis capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. Na verdade, o senhor, como professor de hebraico, talvez fale sobre essa palavra, mas a maioria dos dicionários hebraicos, quando eu leio aquela palavra, ela diz assassinará, né? Então, a ordem de Deus é contra o homem não assassinar. Porém, esse mesmo Deus dá a oportunidade do homem se defender. A questão da arma de fogo, depois, na minha segunda fala, eu só, se eu estiver passando muito tempo, vocês me falem, por favor. Estou observando ali. Então tá. Se a arma de fogo, ela é a última linha de defesa. É a última linha de defesa. Por quê? A Constituição Federal, ela nos dá o direito de uma coisa chamada legítima defesa. O Código Penal também, a legítima defesa. O que é? É você usar uma força igual, equivalente, para estabelecer uma paz naquele lugar. Então, se a pessoa está armada, qual é o recurso que eu tenho? A minha última linha de defesa constitucional é arma de fogo. E a Bíblia dá o direito do homem se defender. Além desse texto que eu citei, eu posso estar Esther capítulo 8 e Esther capítulo 9, quando um decreto foi dado para que o povo judeu se defendesse e matasse os seus inimigos. E no capítulo 9, verso 3, salvo engano de Esther, diz: e os judeus destruíram seus inimigos usando a espada. O mesmo Deus, a mesma Bíblia. Maravilha. Olha, nós já temos aqui ouvinte, mas aí eu quero já colocar para os dois irmãos, já foi falado da questão de não matarás, que na verdade é não assassinarás, né? O texto hebraico mostra assim. E os comentários também. Mas duas coisas... a palavra. Lotireitzar. Mas duas coisas que me chamaram a atenção na fala dos senhores, para os senhores pensarem. Primeiro, o texto que o irmão citou de Lucas 22, 35, no versículo 38, não me parece ser figurado, é a questão de hermenêutica. E uma outra questão: se você crê em Deus, para que você precisa usar arma? Para que você, se você crê no poder de Deus? Porque essa é a questão, é o questionamento. Para se defender, Deus não pode te proteger? E aí, nós temos um ouvinte com a opinião dele. Se você quiser mandar sua opinião no WhatsApp, é 11 98484 9988. Vamos ouvir aqui a primeira participação do ouvinte. Pai do Senhor, queridos e amados irmãos, debatedores do programa, sou ouvinte assíduo, sou Tony Andrade de Diadema. Não perco um dia, nem o debate, nem o programa das 2 horas. Eu sou totalmente contra, radicalmente contra, porque Jesus veio dar vida e vida com abundância. E a arma não tem outro sentido, outra utilidade a não ser atirar vidas. E a Bíblia diz que nenhum homicida tem parte no reino dos céus, independente de quaisquer justificativa. Não concordo, é contra a palavra de Deus. Nós somos geradores de vidas e não tiradores de vida. A paz do Senhor, muito obrigado. Maravilha. Meu irmão lá de Diadema fez uma... Tem mais alguém? Tem, vamos ouvir. Graças, paz, pastor Cruvinel, aos pastores que estão aí na mesa debatendo. Meu nome é Sérgio, sou pastor da Igreja Metodista em Jardim Britânia. Eu acho que a situação é simples de resolver. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí nós vamos imaginar, será que Jesus andaria armado? Será que Jesus andaria com 38 na cintura, mesmo sendo permitido? Será que ele estaria armado? Eu creio que não. Como ele não estaria, eu também não ando armado. A minha proteção é a senhora. Abraço. Tem mais? Então, mas segura aí. Vamos ficar aqui. Isso. Jesus andaria armado? Aí... A Bíblia diz que assim, uma questão falar que Jesus andaria com um revólver, como eu ouvi há pouco tempo aí, irmãos, ouvi de uma outra emissora famosa aí, um comentarista que não gosta do governo, e ele disse o seguinte, ele disse: Jesus mandou comprar fuzil, isso é um anacronismo, não é colocar no texto o que o texto não diz. Anacronismo
descarado, inclusive. Mas o texto de Lucas, e aí vamos discutir esse texto de Lucas aqui, irmãos. Pode ser? Vamos lá. 22:38. Então eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus respondeu: basta. Senhor, eis aqui 2 espadas. Isso aqui não é linguagem figurada. Eu vou explicar. Vamos lá. Peraí, o que foi, irmão? O senhor tinha feito 2 perguntas, né? E essa daí acho que se enquadra em umas. Deixa ele, pastor, responder primeiro. Sim. Eu gostaria de falar sobre esse texto também. Certo, mas, fica à vontade. Mas Vamos ele lá. tem a prerrogativa. Vamos lá. A princípio, sobre a fala do pastor Gessé, com muito respeito, ele citou todos os textos no Antigo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento nós estávamos em um cenário de conquista, uma conquista de terras, guerras bélicas travadas. Então se fazia necessário realmente os servos do Senhor portarem arma. Tem um texto... Mas o Deus era diferente, pastor? Não era. Demiurgo? Mas era um Deus de conquista, era um Deus que estava dando a oportunidade de conquista, e nós não conquistamos nada com O texto de Abraão não tem conquista, tem defesa de patrimônio e de vidas. Sim, defesa... O Gênesis 14 é defesa de patrimônio e de vida. Era gerado, o Antigo Testamento, nós sabemos que é marcado muito por lei, por sangue, por justiça. O livro mais sanguinário que nós podemos classificar, todos nós sabemos, é o livro de Juízes. Ali a gente vê. Mas olha só com detalhes. Você tem que tomar um certo cuidado, porque os ateus usam exatamente esse argumento, irmão. Mas deixa eu só dar um detalhe muito importante, que é... Controla o tempo, só pra gente se equilibrar no tempo, Sim, por favor. pode deixar, pastor. Tá. Vamos lá. Um detalhe muito importante, que propriamente no livro no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 8, o capítulo 8 inteiro, Esdras está realmente carregando uma fortuna, né, para Jerusalém. Com ouro, com prata, muitos quilos de ouro. E olha só que ele fala que é muito interessante nós pensarmos. Capítulo 8, versículo 22 e 23, para ser rápido. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos em bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quer dizer, se Esdras estava carregando uma fortuna, necessariamente ele deveria ter alguém ou soldados armados, até mesmo nos contextos de hoje, um carro blindado. E ele não fez isso. Por quê? Porque quando ele foi falar com o rei, ele falou assim: o nosso Deus vai nos proteger. O que acontece é isso. Pastor, o que acontece... Ok. Só um pouquinho, meus irmãos. A minha pergunta o senhor não respondeu. Sim, e sobre Lucas... Agora, peraí, pastor, peraí. Veja bem, o texto no Antigo Testamento, o texto está falando do contexto geral do debate. Porque o debate é assim: tem textos que falam de uso de arma no Antigo Testamento pelo povo de Deus? Tem. A defesa que o irmão está falando é uma questão, você está dizendo que na época da graça o conceito é diferente. Sim, na época da graça, o que eu quero explanar aqui, que eu quero colocar a minha ideia é o seguinte: mesmo no Antigo Testamento, que Deus realmente autorizava o povo se armar, até mesmo para proteger algo, para conquista, terras, famílias, enfim, todas essas coisas, nós não vemos, e até mesmo, eu até coloco aqui, achar um texto depois do livro de Atos dos Apóstolos, que é a iniciação da igreja primitiva, algum cristão, e olha que era realmente necessário, porque eles eram perseguidos por morte, algum cristão realmente armado. Nós não vamos ver isso. Legal. Quantos minutos eu tenho? Vai lá, gente, pode ir falando. Então vamos lá. O pastor citou um texto... Você tá tranquilo, né? Tranquilo, quero ser justo. Então tá bom, mas eu tô vendo que ele falou, tem que falar também. Pode ser que depois me dá o tempo o certinho. mediador aqui tá sendo ok, justo. Fica então tranquilo, vamos lá. pastor Gessé. Pastor Igor disse que Esdras carregou uma fortuna e que ele poderia ter soldados, mas que ele não pediu porque confiou em Deus e jejuou. Sim. A palavra, não calma, sou eu, é a então palavra. Vou te fazer uma Agora pergunta. deixa eu vou te fazer uma pergunta e o senhor me dá tempo de eu desenvolver. Certo. Esdras era contemporâneo de Neemias, sim ou não? Sim. Ótimo. Então o livro de Neemias, capítulo 4. História do contemporâneo. Sim. No capítulo 4 diz o seguinte: metade dos meus servos trabalhava na obra e metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças. Contemporâneo de Esdras, armado. Cada um com suas mãos fazia a obra e na outra tinha armas. Sim. Os edificadores traziam a sua espada nos lombos. Metade deles tinha as lanças e cada um tinha as suas armas e água. Quer dizer, não, por favor. Parece então que Esdras confiava mais em Deus do que Neemias, porque Neemias estava armado.
Calma, não. Eu tô calmo, eu tô observando para vocês deixarem o outro falar. Continua. Não, tô quieto, você tem que marcar meu tempo, porque ele falou ali. Tá bom, continua. A questão do Lucas 22, que nós rodeamos aí, que o pastor não respondeu. Que eu não tive tempo, mas tudo bem. Eu então, falei porque muito. a palavra Sim. basta, aí em grego, o senhor é professor de hebraico, Sim. o pastor aqui é professor de grego. A palavra é ikanô. Ikanô é suficiente. Quando Jesus diz sobre a espada, alguém diz, Senhor, temos aqui 2 espadas. E ele diz o quê? Basta. Ele diz, é suficiente. Uma interpretação errônea, que às vezes as pessoas têm imediatamente ao ler aquele basta, vai dizer o seguinte, Jesus repreendeu e achou que eles não tinham entendido. Na verdade, como o senhor falou, não tem um texto no Novo Testamento. Eu comecei pelo Antigo, porque nós estamos desenvolvendo o tema. Então Sim. eu comecei no Gênesis. Sim. Fui para Esdras, fui para Esther, nós vamos chegar lá. No exato texto de 22, Jesus... Então, conclui nesse texto. Tá, conclui Lucas 22, minha Lucas interpretação. 22. Porque depois eu vou perguntar Não sobre só- Romanos. Calma, não só a minha interpretação. Norman Glaser está comigo nessa interpretação. Russell Norman Champlin está comigo nessa interpretação. Diz o seguinte, esse texto, Jesus pediu para que eles, sim, se armassem por conta dos tempos difíceis. A igreja de Atos, a igreja perseguida, nunca ela foi contra essa perseguição. Por quê? Porque a Bíblia recomenda que nós sejamos, sim, perseguidos por amor a Cristo e entregues à morte por amor a Cristo. A questão do cristão ter uma arma de fogo é a seguinte, defender a sua vida, a sua liberdade e o seu patrimônio. São os direitos inalienáveis do ser humano. Então, rapidinho aqui agora, sem tergiversar. Porque nós temos muita gente, tem muita gente participando. Né? Eu já entendi. O que eu queria saber do pastor Igor, baseado em quê? Né? Minha área sou professor de grego e de hermenêutica. Em que o irmão diz que esse texto de Lucas, ele é figurado e não é literal? Porque a leitura do versículo 38 não dá entendimento que é literal. Essa questão, sim. pastor Igor. O que eu quero dizer, quando eu falei em relação a sentidos figurados, é o seguinte. É interessante que eu estou em Mateus capítulo 26, que também fala a respeito disso. É interessante que o Senhor, ele fala a respeito como fala, de bolsas, ele fala sobre isso e fala também sobre espada. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o Senhor estava advertindo que viria tempos difíceis para todos se prepararem. Entendi, para pastor. todos se prepararem. Mas esse texto Mas, é literal assim, ou é figurado? Esse texto que eu participei. esse texto eu vou colocar como realmente literal. Tá? Mas a forma que Jesus está colocando para os discípulos, porque nós vamos ver logo adiante, Entendi. é isso que eu estou ligando uma coisa na outra. Se Jesus realmente falasse para eles, literalmente pegassem espadas e tudo, por que é que ele advertiu Pedro no sentido daquele que move-se pela espada, morrerá também pela espada? Está falando pela arma. Só para colocar, entendeu? porque o irmão havia dito no Sim, começo sim. que o texto era figurado. E aqui é literal. Sim, mas eu estou colocando da forma que Jesus, ele fala uma coisa, ele vai repreender aquilo que ele Porque tem falou. um texto da Bíblia que diz assim, diga aos mortos, deixe os mortos enterrar seus mortos. Qual deles que é figurado, qual que é literal? No mesmo texto. Sim. E aqui mostra literal. Essa questão. Sim. Ponto. Você discorda, sim ou não? Eu concordo que seja literal, essa é a minha defesa. Esse texto é literal. Jesus Certo. pediu para que eles tivessem sim espada. E aí eu entro no texto de João 18, que foi citado no começo pelo pastor, lembra? E a gente falou que ia chegar nele. Bom, João, que Pedro tinha espada. Bom, Ponto. Peraí, segura aí. Segura, pastor. Porque tem muita gente. Vamos ouvir o que o pessoal pensa? Tá. E vamos votar você analisando e você comentando. Pode ser assim? Pode ser. Pode ser desse jeito? Tranquilo. Tá tranquilo pra vocês? Alguém tá armado aqui? não, ó, Não. o pastor falou os 2 minutos, era a minha vez de falar os outros 2 minutos. Tudo bem. Você vamos lá. tá... Calma, irmão Gessé. Eu tô calmo, gente. Fica. Vocês acham que eu tô nervoso? Irmão, Eu tô aqui dando risada, eu tô feliz com vocês, eu tô me divertindo no certo, debate. certo. Vamos lá. Gente, vamos ouvir o que o povo pensa. Vai lá, solta aí. Bom dia ao pastor Provenel e aos debatadores aí. Eu sou a favor ao porte de arma. A partir do momento que o indivíduo entrar na sua porta para prejudicar a sua família, mete bala sem dó. Mas melhor ele morto do que sua família toda morta. Opa. E outra, Deus é a favor da pena de morte. O homem que ferir certamente morrerás. Tá escrito? A paz do Senhor, meus irmãos.
Explica uma questão para mim aí. E no caso de um policial? Né? Num caso de alguém que guarda a lei, né? De alguém aí que... um militar, como é que fica a situação deles? Ó, sente aqui. O pessoal da Assembleia de Deus aqui, o Ayrton, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, um abraço pessoal do Belém. Paz do Senhor, me chamo Ayrton. Minha opinião é, Pedro sempre andou com espada. E quando ele cortou a orelha de Malco, em Mateus, Jesus pediu para Pedro guardar a espada e não para ele nunca mais usar ela. Quer dizer, ele está dizendo que o uso foi incorreto. Você pode usar pegar um carro e atropelar alguém. Você quer matar alguém com o carro, que é uma arma, se você usar um carro como... Aliás, tem terrorista que usou caminhão como arma, então não pode? Calma. Tiago Destro, se até anjos espada de fogo, por que eu não posso? Júlio César, escuta bem. É arma de fogo também? Tá certo? É pentecostal. Esse é. Júlio César, se pular no meu quintal, eu uso a madeira mesmo. Gerson Becker, eu sou a favor do armamento. Olha aí, pastor, agora o negócio mudou. Será que esse pessoal tá descrente? Será que é isso? Josenildo Miguel, é uma questão de policial, como é que fica? Cleide Sampaio, esse irmão aí que ligou falando que Jesus andaria armado, se for para imitar tudo que Jesus fez, não se casaria. Jesus casaria? Se casou ou não? Olha, então, o pessoal da internet está debatendo melhor do que nós aqui hoje. Exatamente. Daniel, eu vou voltar contigo, Okay. Fica tranquilo. Daniel Ramos, a paz, pastor, estava orando sobre isso no sábado, eu sou a favor do porte de arma para se defender. Aí. O Jonathan, pois é, os crentes nem estudam isso. Além de Pedro estar todo o tempo portando arma, nossos irmãos puritanos, e é verdade, portavam armas. Todos eles, está lá na história, né? Agora precisa saber se eles tinham um monte de coisa na história que não tem a ver com a Bíblia, né, gente? Era a cultura. Quando vinha bandido querendo roubar ou tomar, levava bala. O povo quer atirar, José. Sandra Latorre, acho que para um cristão não convém, a não ser que ele exerça a profissão de risco. Não vou falar de policial, é óbvio, policial. Sim. Quero saber o irmão abençoado, aleluia, glória a Deus. Quero saber desse. Washington, Luiz, concordo que o cristão se pode ter arma de fogo para se defender. Neliene Fatel, para mim não é. Pode ou não pode? Poder, acho que todos podem. A questão para mim é, o povo brasileiro tem estrutura psicológica para usar arma, brasileiro é esquentado no trânsito. Gente, gente esquentada tem em todo lugar. Até na igreja tem irmão nervosinho. Principalmente. Não, tem um bocado. Tem um pessoal que quando o pastor vai falar, ele estressa geral, não tem não. Agora, por causa disso, vamos deixar de ter crente na igreja? O fulano está dirigindo um carro, vai lá e joga o carro em cima dos outros, então não pode usar carro. Gente, não é? A questão é para um crente é lícito? Pode ser. Eu sou pastor, posso tirar um porte de arma, posso fazer todos os testes, que, vamos falar sério, para ter arma, você tem que fazer teste, não é assim, vai lá e compra que nem compra um pastel. Tem que fazer teste, tem que ter teste psicológico. Tem gente que até com teste psicológico o negócio fica esquisito. Na hora do vamos ver,